Olá, pessoal. Segue mais um vídeo para vocês. E o vídeo de hoje falaremos sobre como lidar com a falsidade de uns ou a autenticidade de outras pessoas, tá? Então, às vezes, a gente fica frustrado, decepcionado com o comportamento de algumas pessoas num diálogo que a gente tem, seja em casa, no campo afetivo, ou seja na vida profissional. A gente se frustra, se decepciona com o comportamento, com a reação da outra pessoa. Parece que ela está sendo irônica ou cínica ou mentirosa. A gente tem aquela percepção. E aí, alguns relacionamentos a gente acaba querendo, fica frustrado, nervoso, irritado, e aí a gente vai correndo contar para alguém. Ou então a gente acaba querendo se vingar, e aonde entra a limpeza emocional nessa situação? A gente vai limpar essa situação pela raiz. A gente não vai divulgar isso para outras pessoas. A gente não vai entregar, relatar essa situação para outras pessoas. Por quê? A gente vai estar expandindo negatividade, espalhando negatividade. E isso volta para você mesmo. Você dá como verdade essa negatividade e essa sensação interna volta para você mesma, tá? Você não vai espalhar mais, você vai cortar isso pela raiz. Então, o que que a gente vai fazer? O que que a limpeza emocional faz nessa situação? Você conversou com uma pessoa, você viu que ela foi irônica, você teve uma sensação que ela não foi verdadeira, que ela foi irônica, ou ela foi debochada, ela foi falsa. Aí você, dentro de você, desperta uma raiva, uma ira, um mal-estar. Ao invés de você ir contar para alguém, ou então você querer se vingar, essa vingança fica em você e você é o primeiro a colher essa vingança. Eu já falei isso em algum dos vídeos, tá? O que que você vai fazer? Ao invés de espalhar isso, espalhar negatividade para outras pessoas, você vai limpar isso. Então, você vai fazer o quê? Você vai fazer a frase de preparação 3 vezes, falando assim, mesmo que eu não tenha, mesmo que essa pessoa tenha sido irônica ou falsa comigo, eu me perdoo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que essa pessoa tenha sido irônica ou falsa comigo, eu me perdoo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu tenha sido, mesmo que essa pessoa tenha sido irônica ou falsa comigo, eu me perdoo e me aceito profunda e completamente. Aí você vai contar para o IFT, tocando nos pontos, como que foi o diálogo que você teve com essa pessoa. Seja numa entrevista, seja numa reunião, seja num diálogo afetivo, seja na vida profissional. Você vai contar isso para você. Vai num banheiro, vai numa sala reservada, fica num canto e vai contar isso. O que que eu estou querendo dizer? Toda aquela sensação interna negativa que você tem referente a outra pessoa, você vai limpar no IFT, na limpeza emocional. Você vai limpar até essa cena se esgotar em você. O que que é se esgotar? Você olhar para essa cena e não sentir mais o mal-estar, a raiva, a ira, o desejo de vingança. Você vai limpar isso, esses pontos vai dissolver esse mal-estar que está em você, e aí você não vai mais sentir vontade de se vingar. Esse mal-estar ele vai ser dissolvido, diluído completamente. E aí, quando você olhar para essa pessoa, se ainda você sentir esse mal-estar, limpa em você, mesmo que eu esteja sentindo uma raiva dessa pessoa por ela ter sido irônica comigo, eu me perdoo e me aceito profunda e completamente. E aí, ó, quando você lembrar também da situação, você vai limpando isso até zerar. O que que eu estou fazendo com isso? O que essa limpeza está fazendo? Ela não está fazendo mais essa sensação interna ir para o seu inconsciente. Ela não está mais alimentando mais, fortalecendo o seu corpo de dor. Você está zerando essa sensação negativa em você até você ficar bem com você mesma, tá? Porque essa emoção negativa, ela vai para o seu inconsciente. Você fortalece o seu ego. E aí, essa negatividade, ela fica mais forte com essa sensação, e aí você vai criando mais negatividade na sua vida. Ou seja, a sua prosperidade, os seus relacionamentos, eles ficam repletos de negatividade e não de amor, de harmonia, que é a sua real natureza. Você está esgotando isso em você quando você limpa as suas emoções negativas após um relacionamento, tá?
Então, quanto mais você limpar todo o relacionamento negativo que você tem com alguém, seja com quem for, seu parceiro, sua parceira, na vida profissional, os colegas de trabalho, os chefes, você teve um relacionamento, teve uma conversa ali, e você sentiu que você não foi muito bem tratado, você foi ironizado, e você se sentiu mal com isso. O foco é se sentir mal com isso, tá? Esse é o foco principal. Você se sentiu mal, você ficou nervoso, você ficou irado. Ao invés de chegar em casa e contar isso para alguém, limpa, vai no banheiro ou numa sala reservada, limpa em você até você esgotar. Por quê? Volto a repetir. Essa emoção negativa, ela vai para o seu inconsciente e ela vai fortalecer o seu ego e vai criar mais sensações, situações negativas. O que você vai fazer? Ao invés de contar para alguém, vai para uma salinha, vai para o banheiro, limpa isso, esgota isso em você e você vai ficar em paz, vai ficar bem com você mesmo. Você não vai mais alimentar o seu ego, a negatividade que está em você, tá? Todas as emoções, experiências negativas que a gente passa, ela vai para um lugar e fortalece um lugar do nosso inconsciente e fortalece o nosso ego e vai criando mais situações negativas na nossa vida mesmo. A limpeza emocional, ela vai fazendo aos poucos, ela vai esgotando isso e você vai se aproximando de quem você é e vai ficando mais em paz, mais tranquilos. E aí, quando que a gente é autêntica? A autenticidade, gente, de algum nível, a gente sempre vai ser falso. Eu me incluo nisso, tá? Por que que é ser falso? A gente está externizando alguma sombra que a gente tem no nosso inconsciente. Todos nós que estamos aqui, tem sombras no inconsciente. Eu também tenho. Então, em algum nível, a gente sempre vai ser falso com o outro. A gente não consegue ser autêntico 100%, tá? A gente vai externizar o nosso modo de ser, mas todos nós fazemos o melhor que podemos com a consciência que temos. Mas em algum nível a gente acaba sendo falso por causa das nossas sombras que temos no nosso inconsciente. A hora que a gente zerar todas as experiências que nós temos, limpar, curar, com a limpeza emocional, ou com meditação, ou com qualquer outra prática, a gente vai conseguir ser um pouco mais autêntico com o outro, tá? Mas não pegue isso como referência, não pegue o relacionamento com o outro como sua referência. Pegue aquilo que você é com você mesma. Essa que tem que ser, isso que tem que ser a sua referência maior, tá? A hora que a gente faz uma limpeza emocional em nós mesmos, a nossa referência é o que a gente vai entregar de melhor para o outro, tá? Então, a sua referência é faça a sua limpeza emocional, entregue o seu melhor para outra pessoa. Faça o seu melhor para o outro e o que o outro vai fazer com isso já não é mais problema seu. Entregue o seu melhor, faça o seu melhor, e aí você vai ficar com isso. E o que ele vai fazer é com ele mesmo. E você vai ficar em paz com isso. Você não vai mais se preocupar com o que o outro está fazendo, se ele está sendo falso, irônico, debochado, se ele rir de você, se ele fizer piadinha com você, isso não te incomodará mais. Não será mais uma questão para você. Quando você faz as limpezas emocionais e sabe que está sendo autêntico, ou melhor, que pode, com a outra pessoa, você não vai se importar se ele está sendo falso ou irônico, tá? Porque a sua referência está, eu estou fazendo o melhor, eu estou entregando o meu melhor para outra pessoa. Se ela está sendo debochada, irônica, sarcástica, ou mentirosa, ou falsa, aí é ela com ela mesma. Você já não entra mais em sintonia. Você sabe que está entregando o seu melhor, tá? Você está dando para o outro o que você tem de melhor, tá? Se ele está fazendo o, o inferno com isso, ele vai carregar isso com ele. Ele vai ter que dar conta disso depois, entende? Tá? O importante, o foco é você entregar o seu melhor, é fazer o melhor que você pode com a consciência que você tem para a outra pessoa. Porque, na verdade, no fundo, para o autoconhecimento, você e a outra pessoa é a mesma coisa, tá? Então, faça o seu melhor, entregue o seu melhor, entregue a sua alegria, entregue a sua verdade, seja autêntico, tá? Por que que eu resolvi fazer esse vídeo de falsidade e autenticidade?
Porque eu estava rodando ali nas redes sociais, eu vi uma moça falando assim: seja muito falso, seja muito falso. Aí eu entrei em questão com aquilo e fiquei, sabe, despertou uma pergunta: como ser falso, assim, né? A falsidade, ela faz você não se conectar com sua real natureza, com a verdade que existe dentro de você, tá? E isso te faz sofrer, te prejudica um dia, tá? Você atrai doenças no corpo quando você não lida com as suas questões, tá? Então, a hora que você está sendo verdadeiro com o outro e o outro está te machucando, não importa isso. Importa que você está sendo o melhor. Isso que importa, tá? Entregue o seu melhor, faça o seu melhor, e essa é a sua referência. O que você vai colher depois, o universo vai te dar, tá? Aquilo que você está entregando de melhor, o universo vai te entregar melhor, tá? O dar e receber das leis que governam aqui, tá? Então, aquilo que você está dando de verdadeiro, uma hora mais cedo ou mais tarde, você vai colher a verdade das pessoas, tá? Esse é o meu recado que eu deixo nesse vídeo. Faça suas limpezas emocionais. Quanto mais você curar as suas sombras, as suas dores, mais você vai saber aquilo que você está entregando de melhor, de verdade. Porque a nossa falsidade, ela está oculta atrás das nossas sombras, das experiências negativas que nós temos no nosso inconsciente, tá? Esses traumas, abusos, traições, é, é, sentimento de rejeição que a gente tem lá da infância, nos faz futuramente sermos um pouco falsos com o outro, tá? Porque a gente não externiza, a gente não cura aquilo, e aí a gente acaba projetando a negatividade, a gente acaba vendo o outro como mal, como separado, como negativo, como quer nos prejudicar, quer nos fazer mal, quer nos passar a perna. A gente projeta essa negatividade na outra pessoa, é natural, tá? Então, cure as nossas questões, cure as suas questões, né? Emocionais lá da infância, e aí você vai conseguir ser mais autêntico, mais verdadeiro possível. Tá? E é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo. Enquanto isso, curta e compartilhe com as pessoas. A gente vai se falando. Tchau, tchau!